Elas são a ligação direta entre os fiéis e a igreja, a ligação com Deus. As paróquias ou comunidades de fiéis são o ponto que sustenta uma diocese. E no caso do Bispado de Guaxupé, elas são 87, distribuídas em 36 municípios do sul e do sudoeste de Minas Gerais. Um universo de mais de 800 mil habitantes. Mas nós temos sim algumas paróquias também, assim, mais simples, mais pobres, com mais dificuldades, às vezes não tão organizadas, porque é verdade que a paróquia depende também muito da cidade, e cada cidade tem a sua característica, tem o seu jeito de ser, o seu jeito de se organizar, os investimentos que foram feitos ou que são feitos naquela cidade. Então, de certa forma, a igreja ela acompanha um pouco essa realidade. Elas podem ser pequenas capelas na zona rural, como a de São Miguel em Guaxupé, ou basílicas como a Nossa Senhora da Saúde em Poços de Caldas, novas como a paróquia São Luís Maria Grignon de Monforte em Passos, que vai completar um ano de criação, ou antigas como a Imaculada Conceição e São Carlos Borromeu em Jacuí. A igreja, que foi reformada há pouco tempo, tem história e é a mais velha da Diocese de Guaxupé, contabilizando 254 anos de existência. Por muitos anos, todos os registros civis das comunidades da região eram realizados aqui. Até 1888 não existia o registro civil no Brasil. Então uma pessoa só existia após o batizado, só era tido casado depois do padre lavrar o casamento no respectivo, e só era tido como morto depois que o padre lavrasse o óbito. A 99 quilômetros de Guaxupé está a cidade de Alfenas, que também faz parte da diocese. Na paróquia Nossa Senhora Aparecida, o pároco Reinaldo explica que os fiéis da diocese são privilegiados. Quando eu me ordenei, nós éramos poucos sacerdotes, às vezes tínhamos de cuidar de 2 ou 3 paróquias. Hoje, louvado seja Deus, nós já estamos com quase todas as paróquias e até distritos com padres residentes. A paróquia Nossa Senhora das Dores também é uma das mais antigas da diocese. No próximo dia 15 de setembro, ela vai completar 160 anos de criação. É a paróquia da Catedral, mas a história da igreja primitiva começa neste ponto, na Avenida Conde Ribeiro do Vale. Se ela ainda existisse nesse local, eu estaria onde hoje seria o altar. É uma das maiores paróquias da diocese, com 15 mil fiéis só em Guaxupé. O padre Reginaldo Silva é o pároco responsável por administrar a paróquia da Catedral. Mas antes, ele teve experiência na Basílica de Nossa Senhora da Saúde em Poços de Caldas, que também pertence à Diocese de Guaxupé. E ali a grande diferença é que recebe muita turista. Por exemplo, trabalhei na Basílica e as missas aos domingos são todas hiperlotadas, mas a grande maioria, nas 5 missas que existem no domingo, a grande maioria é de turista. Né? Então, é gente de fora que vem e os desafios também, porque ali você é cidade grande, já tem outra cabeça, já tem outra cultura, os desafios são diferentes. Embora Guaxupé hoje a gente seja o centro da diocese, mas a maneira aqui ainda tem muita tradição, todo mundo ainda conhece todo mundo. Agora ali não, ali já é um pouco mais diferente. As pessoas já não têm muito contato. E a paróquia de Nossa Senhora das Dores tem fiéis como a Dona Neiva. A aposentada pratica o catolicismo desde pequena e não se imagina em outra religião. Com 5 anos de idade eu fui crismada lá na catedral pelo Dom Hugo. Eu me lembro direitinho, antigamente a gente crismava muito nova, né? E eu tinha 5 anos, me lembro direitinho ali no corredor da catedral eu fui crismada. E dali para frente eu fui participando de catequese, tudo como aluna, e com 7 anos de idade eu fiz a primeira comunhão. Fiz uma preparação muito boa e a gente estudava o catecismo da Igreja Católica, a gente sabia o catecismo inteirinho com 7 anos de idade.